salvação é do nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Através dele nós estamos nesta luz, e Ele é o Deus que nos derrama as bênçãos através da fidelidade, da graça que nós alcançamos sobre Ele. Por isso, meu irmão, você que tem a Bíblia, então, em Jeremias 48, diz o seguinte, acerca de Moabe: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ai de Nebo, pois ficou em ruínas em Kiriataim, foi derrotada e capturada a fortaleza, foi derrotada e destroçada. Moabe não era mais louvado. Em Esbom tramam a sua ruína. Venham, vamos dar fim àquela nação. Você também ficará calada, ó Madre, a espada a perseguirá. Ouçam os gritos de Oronaim, devastação, grande destruição. Moabe está destruída. É o grito que se ouve até em Zoar, e eles sobem pelo caminho para Luite, chorando amargamente, enquanto o seguem na estrada que desce a Oronaim. Ouvem-se os gritos angustiados por causa da destruição. Fujam, corram para salvar suas vidas, tornem-se como um arbusto no deserto. Uma vez que vocês confiam em seus efeitos e em suas riquezas, vocês também serão capturados e Camus irá para o exílio, junto com os seus sacerdotes e líderes. O destruidor virá contra todas as cidades e nenhuma escapará. O vale se tornará ruínas, e o planalto será destruído, como o Senhor falou. Ponham sal sobre Moabe, pois ela será deixada em ruínas, suas cidades ficarão devastadas sem nenhum habitante. Maldito que faz com negligência o trabalho do Senhor, maldito aquele que impede a sua espada de derramar o sangue. Diga glórias a Deus, graças a Deus, aleluia. Podeis assentar em nome de Jesus, nessa manhã chuvosa, mas aqui estamos diante da presença do nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, para louvar e adorar o nome dEle. Saibamos que cada passo que damos diante das dificuldades, diante dos dias que são mais dificultuosos, mas Deus sabe de todas as coisas, meus irmãos, fiquem tranquilos. Deus sabe de todas as coisas, sabe de cada atitude sua, de cada propósito, de cada objetivo que você tem no coração. Deus sabe. O homem não precisa saber, mas Deus sabe da tua alma, do teu espírito, e o desejo que você tem dentro do coração. Por isso, meus irmãos, nessa manhã, a mensagem que eu busquei para colocar na presença do nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, e para nós saber discernir a palavra de Deus. Importante, meus queridos irmãos, que o profeta fala no capítulo 48, e é uma profecia contra Moabe, que era uma nação vizinha de Israel. Mas primeiramente eu quero dizer para os irmãos, fazer uma explanação para vocês poderem entender que se fala de 3 cidades, né? Moabe era uma cidade orgulhosa, a que fala na Bíblia, e confiava em suas riquezas e em seu Deus Quemos. Então, mas nada disso podia livrar do juízo de Deus. O que está escrito na mensagem. Precisamos também entender que era um povo vizinho de Israel, que vivia em uma constante rivalidade naquele tempo contra o povo de Deus. Por isso o profeta Jeremias, meus irmãos, anuncia a destruição de suas cidades e a queda de sua confiança
e outra coisa a vergonha dos seus ídolos. E o lamento do povo era a certeza do castigo que viria, conforme nós lemos aqui. E por isso, meus queridos irmãos, precisamos entender que a mensagem fala dentro de nós hoje, ela ecoa dentro de nós hoje, que Deus, Ele resiste ao soberbo, julga a idolatria e ainda exige zelo na sua obra. Ou seja, é uma alerta para nós não errar o alvo, zelar pela obra, meus irmãos, zelar pela obra. Por isso, nós vemos no versículo 1, 4, que diz o seguinte: Moabe é uma cidade. Moabe era um povo descendente de Ló. Está escrito lá em Jeremias 19:37. Historicamente, era aparentado com Israel, mas muitas vezes era um povo agressivo e hostil. Glórias a Deus, irmão. Então, só para recapitular, Moabe era um povo descendente de Ló. E nós vemos em Gênesis 19:37, era um povo historicamente aparentado com Israel, mas muitas vezes era agressivo e hostil. Por isso, era um povo que se orgulhava de suas fortalezas, de suas riquezas e de seus deuses. Por exemplo, como o Deus Queros, Deus que eles se maravilhavam. Por isso, meu irmão, tinha então 3 cidades: Nebo, Kiriataim e Esbom, que eram cidades mais fortes naquele tempo. Por isso, o orgulho nacional naquele momento seria transformado em lamento. Nós vemos hoje, nos dias que nós vivemos, nós precisamos estar conscientes e que nós vivemos praticamente uma mensagem que nós extraímos aqui, bíblica, é o que nós estamos vivenciando, ou vendo diante dos nossos olhos. Aqui nós temos paz, mas muitos cantos desse Brasil não há paz, meu irmão. Tem gente sofrendo, tem gente vivendo conforme está aqui escrito nessa mensagem. Você pode até não saber, mas se você for olhar nas redes sociais, você vai ver que isso está acontecendo nos dias em que vivemos, na nossa própria nação. Por isso, meu irmão, eu falo de orgulho por causa dessas 3 cidades. E o orgulho sempre vai preceder a ruína. Ela precede a ruína. Nós vemos aqui em Provérbios 16, 18, aonde diz: nenhum império, veja bem, nenhum império, nação ou pessoa permanece de pé contra Deus. Mais uma vez, meu irmão, nenhum império, nação ou pessoa permanece de pé contra Deus. Veja bem, e isso era Deus falando divinamente para que naqueles dias, que para aquelas 3 cidades, para aquele povo aparentado, né, mas que não coadunava com aquilo que Israel, com o Deus de Israel, que vivia. Por isso, meus irmãos, Deus julga as nações que confiam em seus próprios recursos, poder militar ou ídolos, e não nele. Então Deus julga as nações que confiam em seus próprios recursos, poder militar ou ídolos, e não nele. Irmãos, nós vemos que isso acontece na nossa própria nação. Se você soubesse o outro lado da nossa divindade, do nosso Deus, do nosso Espírito Santo, que as pessoas não acreditam mais. As pessoas estão se esfriando
estão querendo uma resposta rápida, né? Uma ansiedade assim por uma resposta tão rápida, que é impossível hoje, na presença do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Ele nos dá uma resposta. É impossível, porque Deus trabalha no tempo dele, meus irmãos. Não é conforme aquilo que nós queremos que as coisas aconteçam na nossa vida, na nossa família. Nós queremos bênçãos. Mas qual é a posição minha e tua diante da presença de Deus para querer as bênçãos? E Deus sabe de todas as coisas. Deus trabalha no tempo dele. Por isso, meus irmãos, coisas que acontecem em nossa nação, na nossa nação brasileira, às vezes nós se perguntamos por que esse desentendimento, esse individualismo, essa guerra política, religiosa e política. Por que isso está acontecendo, meu irmão? Porque muitas pessoas que acreditam nos seus próprios recursos, poder militar, nos seus ídolos, mas muito menos em Deus. Muito menos contar unicamente com Deus, que Ele é único, onipresente, onipotente. Então, meus irmãos, mas tudo isso caiu no juízo de Deus. Nós, irmãos, não escaparemos do juízo de Deus. E essa realidade, meus irmãos, nos ensina que todo orgulho humano é passageiro. E que nenhuma segurança terrena pode nos livrar quando o Senhor decide agir. É isso que os cristãos não entendem. Que se Deus é poderoso, não é um Deus de maldade, mas muitas vezes Deus permite os caminhos com mais dificuldades para você entender que Ele é Deus, que não é pela tua consciência que as coisas acontecem. Ele é Deus. Então Ele precisa divinamente receber. Deus quer ter um relacionamento com nós cristãos. Por isso que Ele nos criou, para ter uma interação, para conversar com o homem, para cuidar do homem. Ou seja, relacionamento, meus irmãos. Por isso, nós vemos no versículo 5, 9, essa falsa segurança que existia, ela não poderia salvar aquele povo. E o povo, diz na mensagem, que o povo fugiria em desespero, e sem refúgio. Então olha o momento que eles já viviam, né, sob pressão, propriamente deles mesmos, por eles confiarem num Deus que não existe. Porque muitas pessoas nos dias de hoje confiam mais nos deuses do que no próprio Deus que deu a luz. E isso é um alerta. Quero falar lá dentro do coração de cada um de vocês. E se você não tem integridade, se você não tem retidão diante da presença de Deus, poderemos perder a salvação. Deus não é conforme o meu modo de viver sobre esta terra, sobre esta luz. Deus colocou um manual, colocou a Bíblia, soprou a palavra de Deus dele, através do Espírito Santo, para o homem viver sobre essa palavra, ter o temor. Por isso, entregue seus caminhos ao Senhor. O resto Ele vai fazer acontecer, meu irmão. Glórias a Deus. Aleluia. Por isso, nós vemos então, meus irmãos, no versículo 7, que eles confiaram em suas riquezas, no Deus que nos, mas foram envergonhados. Eles foram envergonhados, meus irmãos. E por isso, assim como Moabe, meu querido irmão, que se apoiava em suas cidades fortificadas,
Muitas pessoas hoje confiam no dinheiro, no poder político, nos prazeres da carne, ou até mesmo numa religião sem vida, meu irmão. É isso que nós vemos. Esse é um alerta do nosso Deus. É um alerta. Por isso, meu irmão, diante das crises, das lutas que nós vivemos, tudo isso se mostra frágil, mas tudo isso pode ruir de um momento para o outro. Agora, por quê? Que só Cristo é a rocha firme e é o nosso refúgio seguro. Vamos fazer juntos? Só Cristo é rocha firme, e refúgio seguro. Glórias a Deus, aleluia. Por isso nós somos chamados, meu irmão, a colocar a nossa confiança nas coisas que é de Deus. Porque as coisas que são do ser humano, meu irmão, elas passam. E nós precisamos depender o tempo todo no nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. As coisas dos seres humanos passam. Por isso nós precisamos ser dependentes do Senhor. Ele é o nosso Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Deus exige então o zelo da obra, meu irmão. Lá no versículo 10. Deus observa e Ele julga as nações. E em nossos dias, meus queridos irmãos, mesmo que pareça que a injustiça domina, nós precisamos entender que Deus é o nosso juiz. E nós vivemos isso. Mais uma vez eu quero flertar a tua consciência, teu espírito, a tua alma. Lembrar que nós vivemos esses dias. Por isso, meu irmão, a ordem de destruição era divina sobre aquela cidade. Quem executasse relaxadamente seria amaldiçoado. Aí eu quero dizer para cada um de nós, meus irmãos, Deus não aceita serviço pela metade ou sem dedicação. Servir a Deus exige dedicação, exige zelo, meu irmão. É isso que nós precisamos entender. Deus não aceita serviço pela metade ou sem dedicação. Servir a Deus exige dedicação, exige zelo na obra. É isso que nós precisamos entender. E precisamos colocar dentro do nosso coração que tudo que nós for fazer para Deus tem que ser com força espiritual, tem que ser de tamanha vontade, tem que ter propósitos, porque Deus sabe de todas as coisas. Não se engane, meu irmão, não vive numa ilusão que o mundo quer te oferecer. As influências malignas estão apostas a todo momento para contaminar o nosso coração. E dessa forma nós não podemos dar ouvidos, devemos fechar para que somente Deus possa habitar com promessa e com milagres dentro do nosso coração. Glórias a Deus. Servir a Deus de qualquer jeito, meu irmão, é pecado, é desprezar o Senhor. Por isso, nós cristãos devemos viver com temor a palavra, sabendo que tudo será julgado por Deus num dia, não nesta terra, meu irmão. E o que muitos cristãos entendem que hoje, mas eu estou pagando pelo que eu fiz aqui. Não, meu irmão. Simplesmente é consequências que você está sofrendo porque você fez errado sobre esta terra diante da presença de Deus. Você como filho, como ser humano, fez errado. Você não está pagando, não. São consequências do teu erro, do teu próprio erro. Porque a justiça de Deus, ela é justa. Ela não falha. Nós aqui temos
a oportunidade de reconciliarmos com Deus, de viver a ousadia com Deus, de deixarmos que Deus nos ouse para poder restaurar, para poder trazer um irmão diante da presença dele, meu querido irmão. Nós, quando viemos para este mundo, viemos com a bênção, viemos abençoados para um caminho reto, mas às vezes caímos nos outros caminhos por influências malignas, por nós darmos ouvidos e por nós não termos um tempo para a oração e muito mais tempo para o trabalho, muito pouco tempo para a oração. E nós queremos as bênçãos, né, irmãos? Então, que sirva de alerta para nós, irmãos, para mim também, que sou pastor. Eu preciso de oração, eu preciso orar, senão eu não consigo estar aqui em cima. Muita oração, muita palavra, muito entendimento, muito estudo para poder falar para os nossos irmãos aqui. Glórias a Deus. Então, Deus quer de nós, meus irmãos, um culto de entrega, de total entrega, de fidelidade, de excelência no ministério, servindo a Deus com responsabilidade e de todo o meu coração, de todo o vosso coração. É isso que Deus quer. Deus quer um culto, com retidão, com amor, com fé, com excelência na palavra dele. Ele merece, meu irmão. Ele merece. Só de nós estarmos nesse céu, já temos que agradecer demais, porque tudo vem da permissão dele. Glórias a Deus. Vamos concluir esta mensagem, meu querido irmão e minha querida irmã. A mensagem de Jeremias nos mostra que todo orgulho humano, toda confiança nas riquezas, tradições, forças próprias, um dia será abalado diante de Deus. Por isso, meu irmão, eu quero relatar novamente para cada um que está aqui. Moabe caiu porque confiou em si mesmo e esqueceu de Deus. Hoje essa palavra nos alerta, meus queridos irmãos, a não fazermos o mesmo erro, esquecermos de Deus, fazer igual essa cidade de Moabe fez, acreditar neste mundo. Por isso, toda a nossa consciência, todo o nosso pensamento, nosso ser espiritual tem que estar ligado para o alto, para os céus, através do Espírito Santo que está aqui nos confortando, mas existe um Pai, existe um Jesus que está sentado à direita, aqui está o Espírito Santo para nos confortar, nos consolar. Por isso, meu querido irmão, a nossa segurança muitas vezes não está nas pessoas, nos bens materiais, nos sistemas humanos, mas unicamente está em Cristo. Glórias a Deus. Portanto, meu querido irmão, sejamos fiéis ao nosso Deus, vigilantes. Precisamos estar vigilantes ao nosso Deus, irmãos, porque Deus pode muitas vezes nos chamar de um minuto para o outro. E aí, meu irmão, nós estamos descuidados e chega o chamado para partir. E como você está posicionado diante da presença de Jesus? Sabemos, meu irmão, biblicamente que nós apagamos aqui e no mesmo tempo reacendemos em outro lugar. Esperamos estar no consolo, esperamos estar no seio de Abraão. Esperamos que as pessoas aqui da terra falem, está no descanso do Senhor. Amém? Nem todas as pessoas estão no descanso do Senhor. É isso que nós precisamos entender. Portanto, meus irmãos, que nós possamos com seriedade, com amor, e precisamos entender que somente Deus é o nosso refúgio, que pode nos consolar,
que muitas vezes nós temos desânimos, que muitas vezes nós temos confrontos espirituais, confrontos de nós mesmos que vivemos em comunidades, mas nós precisamos ter maturidade espiritual para que nós possamos aqui entender como é lá na parte celestial. Lá nós viveremos em comunidade, meu irmão, nunca deixe de falar. Aprenda a viver em comunidade aqui, senão você não vai passar para a parte celestial, onde Deus tem tudo preparado, o melhor para você, que será para os vencedores de Jesus Cristo. Amém? Por isso a vitória, meu irmão, não está em nós, e nem no que temos, mas somente em viver para a glória do Senhor. Essa é a nossa maior vitória, viver para a glória do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Nesse momento, meus queridos irmãos, vamos fazer a parte do ofertório. Eu quero já ir comentando, falando dessa parte, que Deus é poderoso. Deus quer nos abençoar a todo mundo.